Agora sim, agora estamos ao vivo. Eu estava São os falando um monte de coisa. detalhes técnicos. Ô, caramba! Ó, Chega. refaça aí, pô. Já está aqui ao vivo. Vamos de Olá, novo. amigos, a paz de Deus. Eu vou apresentar hoje para vocês esse livro aqui, né? É um livro que eu lancei ano passado pela Amazon. Quem quiser ler, tem um formato impresso. Está um pouco caro por causa do dólar e o frete que é impresso nos Estados Unidos, né? Infelizmente, a Amazon não tem gráfico aqui. E também tem o Kindle. O Kindle também está bem um preço muito, muito acessível. Acho que eu deixei $2, uma coisa assim. E ano passado eu dei um exemplar desse impresso para o Cleiton, né? Aí o Cleiton, muito gentilmente e pacientemente leu tudo, fez anotações. E já fazia tempo que a gente queria conversar sobre esse livro, né? Porque ele tem uma série de assuntos que eu acho que vai descambar aí numa sequência de vídeos aqui no podcast. Tá certo? Ô, Léo. Cleiton, bem-vindo mais uma vez e... Obrigado. Vamos que vamos. Ô, Léo, antes de fazermos o início aí da nossa discussão sobre o livro, queria dizer às pessoas que eu tive uma grata surpresa ao ler esse livro, né? E eu recomendo que vocês comprem, tá? Independente de quais sejam as motivações do livro, que na verdade eu sei que o Léo tem como motivação divulgar a fé islâmica, quebrar os preconceitos, né? Explicar como de fato é o Islã. Mas o que eu achei curioso no livro, e quando ele me presenteou com o livro, obrigado, hein, por falar disso, eu gostei muito, porque eu pude verificar que o Islã ele tem muitos ensinamentos para a vida cotidiana, para o dia a dia das pessoas. Então, isso foi uma surpresa para mim, eu achei interessante. Teve algumas partes, né, que, assim, eu fiz algumas brincadeiras com o Léo, pelo amor de Deus, mas não no mau sentido, gente, pelo amor de Deus, né, que era sobre a herança, que eu achei muito interessante o sistema de herança do Islã. Assim, tem muitas coisas dentro do livro, tá? Hoje a gente vai dar umas pinceladas aí sobre esses três conceitos aí, esses três entes, a família, a mulher e o amor. Eu não pretendo aqui estender muito, nem que o Léo esboce e esgote tudo que tem no livro. Mas só que a gente pudesse levar aqui aos nossos amigos que nos acompanham e que vão ver o vídeo depois, que eles conhecessem o livro e também que eles vissem um pouquinho o ponto de vista do Islã, sobre a família, como que o Islã vê a família, né? Como que o Islã vê a condição da mulher. A gente sabe, eu li o livro aqui e me surpreendi, porque é claro que eu não era totalmente ignorante sobre a cultura árabe e sobre o Islã, mas eu pude verificar muitas coisas que o Ocidente e as pessoas falam sobre a condição da mulher no Islã não é 100% verdade, né? E, por fim, o amor também achei muito interessante. Eu, como cristão, o amor, na verdade, é o maior mandamento que existe, a maior prática, a maior atitude que um cristão pode ter, é o amor. E eu fiquei curioso. Então, eu falei, pô, Léo, vamos divulgar o livro e vamos discutir um pouquinho sobre família, mulher e amor. Aí ele falou assim, Cleiton, só que igual o Messi, eu vou ter que jogar a bola para você. Eu não queria, tá, pessoal? Eu queria hoje só sabatinar ele. Mas então, Léo, vamos começar aí. Você quer começar pela família? Perfeito. Então vamos conversar um pouco sobre a família. Você pode abordar... Você acha legal compartilhar aqui a tela? O índice? Meu, o que você quiser aí, por mim tá legal. Eu vou compartilhar então aqui a tela aqui, uma parte, para a gente ir se orientando aqui, porque... Deixa eu ver aqui. Se você pudesse, eu gostaria que você, sinteticamente, né, que você falasse pra gente, assim, como que o Islã, como que o Corão, como que ele vê a família, o que ele diz sobre a família, qual a importância da família, né? Eu acredito que a gente vai convergir nisso, mas eu queria ouvir você. Tá. Assim, faz um tempo, né, já que eu terminei esse livro, e eu comecei a me dedicar a outro livro, que eu estou tentando organizar várias ideias sobre economia, né?
por isso que nós, inclusive, né, eu tive essa ideia de discutir aqui no canal inicialmente a questão da economia, porque eu já estava mais próximo. Então, o livro em si, ele segue essa sequência lógica. Eu dividi em 3 capítulos: família, aí depois a questão da mulher, depois a questão do amor, né? A família, no Islã, ela é muito importante, né? Tanto na cultura, faz parte da cultura, né, de você ter famílias, respeitar os laços sanguíneos, tudo isso. Só que também o Alcorão ele é muito realista, né? Tem várias passagens que falam que a gente tem que adorar somente a Deus e não idealizar nossa família também. Você não pode idolatrar sua família. Nós temos exemplos ali por exemplo, Noé, né? Noé, ele recebeu a orientação de Deus para construir uma arca. Hoje em dia, a gente imagina que nunca tivesse acontecido isso na história e, de repente, você vê um cara construindo uma arca no meio do nada. Aí, interna esse cara, né? E o Alcorão não fala que o filho dele chegou a dizer isso, mas quem lê fala, pô, o filho dele não botava muita fé nele, né? E tem uma parte que ele fala, ele é de minha família. Aí Deus fala, não, ele não é da sua família. Então, a família de um servo, alguém que crê em Deus realmente, a família dele é quem acredita em Deus, quem teme a Deus e segue os mandamentos de Deus. Porém, a questão sanguínea, ela tem importância, né? Nós temos que respeitar os laços sanguíneos. Então, mesmo que eu tenha na minha família, só tenho eu de muçulmano, só que eu tenho que respeitar meu pai, minha mãe, meus irmãos, atendê-los em todos os seus direitos, em todas as minhas obrigações como irmão, como filho. Então, o muçulmano ele tem que respeitar os laços sanguíneos, mesmo que sua família não seja adepta da fé, né? Então, aqui, ó, nós temos o índice. Se você tiver qualquer interrupção, qualquer questão assim relativa, você pode interromper a qualquer momento, Cleiton. Fica tranquilo, tá? Como eu disse para você, fica à vontade. E assim, eu sei que tem muita. Meu, o livro é grande, mas não desanime, pessoal. Compre o livro, por favor. Não desanime, tá? Mas fica tranquilo, tá? E se eu tiver alguma coisa, eu levanto a mãozinha. Tá certo. Eu vou tentar esboçar aqui rapidamente, então, a questão da família. Então, já falei que a questão sanguínea, os laços sanguíneos têm importância, né? Só que o Alcorão relativiza essa importância. Ele fala que o mais importante por exemplo, no caso de Noé, eu acho que teve outro também, e Abraão, né? Abraão, ele orou pelo pai dele, o pai dele era um descrente, era um idólatra. E o Alcorão fala assim, que ele foi advertido sobre essa oração dele. Ó, por que você vai orar pelo seu pai? Ele está desviado e, tipo, Deus já sabia o destino dele, que ele não ia mais acreditar. Entendeu? Mas mesmo assim, Abraão teve compaixão de seu pai, né? Orou por ele. Então aqui, ó, o livro ele fala também da questão da sucessão. Por exemplo, se eu fosse descendente do profeta Muhammad, parabéns para mim. Mas o Alcorão não fala que, tipo, os descendentes do profeta Muhammad, o descendente de Ali, de Abu Bakr, não fala nada disso, que os descendentes teriam que ser reis ou exercer um papel de soberania. Então, essa questão da sucessão no Alcorão, esquece, não tem embasamento. Infelizmente, muitos países aí, eles seguem essa questão ainda da monarquia, né, de sangue. Como se um filho, quer dizer, duas pessoas crentes, por exemplo, você e sua esposa, são crentes. Nada garante que o seu filho vai ser descrente. Tanto é que o Alcorão também tem um caso assim, né? Um casal de pessoas crentes que tiveram um filho descrente, né? Um idólatra. De mau caráter ainda. Então, nada garante. O Islã não é uma questão genética. Tá? Então,
Já tá aí, o Alcorão mesmo diz isso. Aí aqui eu falei um pouco sobre a raiz de gerar, né? Aí depois a questão da maternidade, né? Que o Alcorão, ele fala assim, de forma bem prática, é um livro muito, muito prático, né, nessa questão. A amamentação também, ó, ele fala que, por exemplo, a lactação, ela pode durar 2 anos, se eu não me engano. Só que ele não recrimina, por exemplo, o casal que decidir pela desmama antes desses 2 anos, ele não recrimina. Inclusive, ele permite a contratação de amas de leite, que devem ser, inclusive, retribuídas por esse serviço. Né? Aí vem essa seção aqui, ó. Controle de natalidade, aborto, que é muito... Tá aqui, deixa eu abrir aqui para eu lembrar um pouquinho. São página 30. Página 30. 32, né? 32. Então, vou tentar lembrar aqui, mas é o seguinte, tranquilo. Ó, eu gostaria que, assim, a gente sabe que o conceito de família, ele mudou, tá? A gente sabe que ele mudou muito, né? E ele foi alargado, ele alargou. Só deixar claro para as pessoas que nós não estamos aqui para discutir qual o tipo de família é o ideal, tá? A gente vai abordar a família de acordo com 2 livros sagrados, tá? Mas também respeitando toda e outra qualquer forma e também as novas, como é que posso dizer assim, as novas formações familiares, tá? Mas eu queria que as pessoas que estão nos acompanhando fiquem cientes. Nós vamos abordar aqui a questão da família nuclear e como ambas as religiões e os livros sagrados veem as 2 famílias. Beleza? Vai lá, Leozão. Beleza. Então, assim, a questão do controle de natalidade, ela encontra algumas questões ali, por exemplo, o sexo, ele serve apenas para a procriação, ele serve também para o prazer no Islã. Métodos contraceptivos, né? O aborto, por exemplo, se uma pessoa usa um método contraceptivo, isso pode ser considerado como aborto, segundo o Islã? Eu vou falando sobre detalhando. É uma sessão que tem muitos detalhes, né? E aqui, infelizmente, não dá tempo da gente discutir tudo. Agora, o infanticídio, o Alcorão cita ali que, antes do profeta Muhammad, as pessoas costumavam fazer sacrifícios, né? Matavam também as filhas. Por exemplo, os árabes da época eram muito machistas, então, alguns deles costumavam matar as filhas, né? Enterrava vivo quando a mulher dava à luz uma menina, né? Então, o Alcorão proibiu isso, questão de sacrifício, tudo, né? Inclusive, algumas pessoas matavam seus filhos por receio da indigência. Então, faziam isso, matavam e tal. E o Alcorão fala para elas não fazerem isso, né? A questão ali da esterilidade, o Alcorão fala da história de Zacarias, né? Inclusive, parece na Bíblia também, né? Essa história de Zacarias. E também, essa questão da esterilidade, já que eu não vou entrar nesse tema, mas a Bíblia mostra vários eventos de esterilidade, tá? Por exemplo, a mãe de Abraão era estéril, a esposa de Abraão tinha problema com esterilidade, a mãe de Samuel. Então, assim, vai longe as histórias, até chegar em um exemplo mais próximo, que é o que você deu aí de Zacarias. E essa questão da esterilidade, ela foi utilizada durante muito tempo, quer dizer, ela era vista como culpa da mulher. E aqui no Alcorão não fala nada disso, que a culpa culpa entre aspas, né, de um casamento não ter filhos, isso aí é uma coisa natural, pode acontecer. Então o Alcorão trata isso de forma bem natural, né. Paternidade, né. Paternidade, o homem no Islã, ele é visto mais como provedor. Inclusive, as mulheres, elas não... Eu vou largar o livro aqui, eu vou tentar lembrar de cabeça, porque senão eu fico lendo e eu perco aqui Não se preocupe. Eu vou falar de cabeça, então, o que eu lembro, né?
a paternidade, o homem é visto mais como provedor, né, responsável pela vestimenta, alimentação da família. E a mulher, ela não é obrigada a gastar e não é obrigada a trabalhar no Islã. Tá? Então, resumindo, é isso. Deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui. Aqui, ó, sustento e despesas, né? O homem só serve para isso. Você sabe, né, Cleiton? Você só serve para isso, camarada. Ó, filhos, infância e adolescência. Então, a questão dos filhos é aquilo, né? A gente é obrigado a cuidar deles, dar condições, tudo, né? A infância, o Alcorão fala da importância também de você respeitar ali os momentos, a chegada da adolescência, né? Você tomar cuidado para a criança ter um crescimento sadio, né? Inclusive, evitando que ela, por acaso, venha acessar conteúdos assim, né? Na época não tinha, né? Pornografia, nada disso. Mas o Alcorão, ele cita, assim, por exemplo, um caso de a criança não poder acessar os quartos dos pais, né? Porque ela pode presenciar alguma coisa ali e tal. Irmãs e irmãos, também, ali eu vou estudando as raízes dessas ocorrências aí no Alcorão, né? Não tem muito o que dizer, seria redundante aqui. Deficiências e capacitismo. Então, o Alcorão, ele tem algumas passagens que ele trata com muita naturalidade, né? A questão das pessoas com deficiência. Ele fala que a gente tem que ter um tratamento inclusivo com elas. Por exemplo, se elas chegarem num ambiente lá que todos estejam se alimentando, você tem que receber, né? Você tem que sempre deixar elas frequentarem os ambientes, né? E cuidar delas também, né? Você tem que, se não me falha a memória, você tem que, inclusive, se você for o tutor, você tem que administrar os bens delas da melhor forma possível. Você não pode entregar sabendo que talvez elas se prejudiquem ali, né? Órfãos e adoção. Então, o Alcorão, ele fala muito da questão dos órfãos, né? Ele encoraja os crentes a darem boas condições para os órfãos, né? Inclusive, tem órfãos que são os órfãos que têm condições, cujos pais deixaram uma herança, alguma coisa. Então, se você for tutor desse órfão específico, você tem que administrar os bens dele de forma forma ética, né? Você pode multiplicar aquele valor, você pode, se você for uma pessoa que tem necessidade, você pode usar aquilo de forma atender sua necessidade ali, mas sem explorar muito isso. Tá? Talvez numa emergência ali. Outra questão interessante dos órfãos que me vem à mente é a questão dos nomes islâmicos. Porque, assim, o Alcorão, ele tem uma parte que fala que você tem que chamar esses filhos adotivos, né, os órfãos, né, pelo nome dos seus pais. Então, por exemplo, meu nome é Leonardo Correia Mota. Se eu mudar meu nome para um nome islâmico, Muhammad Ali, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar desonrando meu pai e minha mãe. E o Alcorão fala que nós temos que ser bondosos, honrarmos nossos pais nosso pai e nossa mãe. Então, se eu trocar o nome que meu pai e que minha mãe me deu, eu vou estar desonrando, né? Quando eu me tornei muçulmano, eu tive acho que 2 ou 3 nomes. Me chamavam de Abdullah, que é serva de Deus. Chamavam de Salah. Salah é E da hora, hein? Salah. Mohamed Salah, grande jogador, né? Pô, Mohamed Salah é melhor que Abdullah, hein? E tinha outro nome, eu esqueci o outro nome. Mas aí, depois de um tempo, eu falei, chega de nome islâmico, né? Porque o nome é nome. Eu posso ter qualquer nome, e aí? Mohamed Salah combinou com você, viu? Eu gostava mais de Salah, hein? Salah. Ó, Salah é da hora, velho. Salah. Aí E o terceiro? Oi? E o terceiro? Qual que era o terceiro? O terceiro eu não lembro, cara. Não sei, eu esqueci. Não usei muito o terceiro. Não vou atrapalhar seu raciocínio, perdão.
Então, você tem que honrar seu pai e sua mãe, ser bondoso com seus irmãos, né? Evitar tratar mal eles, tudo. Se você ler o Alcorão, você vai ver que ele valoriza essa questão, né? E, inclusive, o perdão, né? Porque ele cita a história de José, cujos irmãos traíram, jogaram ele lá num poço, né? Venderam ele como escravo. E depois de um bom tempo, eles fizeram o quê? Eles fizeram as pazes, né? Essa história é linda. Deus colocou harmonia entre os corações deles, né? Então, vamos prosseguir aqui. Demais, herança, nossa, essa parte aqui da herança, meu, deu trabalho para compilar, porque ela é uma parte meio matemática. O Alcorão, ele organizou a questão da herança. Eu acho que por causa das brigas que tinha, muita gente até matando, né, um ao outro. Ô, então, Léo, aqui eu tabelei, ó. Oi, querido. Dizem que conhece as pessoas em duas situações, viu? Na herança e no divórcio, viu? É te lascar, meu irmão. Com certeza. Envolveu dinheiro, mano? Então, aqui eu cito as passagens, né, que falam da herança, do testamento, como deve ser feito, né? O Alcorão, ele tem um código de leis, né? E aqui ele organizou, sistematizou. Aí aqui tem a tabelinha que fala de falecidos sem filhos, como tem que ser a divisão, né? Aqui, falecido com filhos. E aqui é o caso Kalala, que é o cara que morre sem ter filhos, nem pai, nem mãe, nem nada, só que ele tem no máximo irmãos. Então o Alcorão fala ali frações, né? Ó. Até no caso do pai, ó. Por exemplo, o cara tem filho e morre, o pai recebe um sexto. Então eu acredito que isso aqui tem relação com a maturidade. Então você fala, eu morri. Então dá lá, meu pai vai ficar com um sexto, minha mãe com um sexto, a viúva um quarto. Porque assim, se você deixar todos os ovos no mesmo cesto, para dar, né? Para dar errado, para quebrar tudo, é rapidinho. Vai dar briga. Né? Vai dar briga. Então, ele já sistematiza assim, eu acredito que tenha relação com isso, tá? Aí depois eu faço aqui alguns cálculos matemáticos, mostrando que todas as situações não produzem contradições matemáticas. Tá? Tipo, se você somar as frações, as porcentagens, a contradição seria o quê? Dá mais do que 100%, né? Claro. Então, aqui eu provo que nenhuma delas dá mais de 100%. Algumas dão um pouco menos, mas eu acredito que isso se deva pelo fato ele deixar essa parte que faltou a cargo, deixa livre pro cara ali que vai morrer, né? Decidir o que vai fazer com aquele tantinho que sobrou. Certo. Ele pode destinar para caridade, para os órfãos, para a causa da religião, e por aí vai. Esse aqui é 1.9, visitas e privacidade. É aquilo, né? A visita faz parte ali do contexto familiar. E o Alcorão ele fala que você não pode se estender muito. Tipo, te chamam para um almoço. Então você almoça, não fica se estendendo muito, tal. Ele ensina a gente a ter bom senso, tá? A questão da privacidade é aquilo que eu falei. Oi, querido. Aí assim, então, quer dizer que se eu passar na sua casa para tomar um café e da área, né? Ó, não, tem tudo. Acho que você conversa, vamos conversar, tomar um café, vai assistir um jogo, beleza. Claro. Aí começou a dar 9 horas, 9h30. Oh, aí não dá, né, meu? O Galo já cantou. Aí não dá, né, mano? Tá certo. Boa recomendação, Loucorão. Boa. A questão da privacidade é aquilo, né, que eu já falei, por exemplo, no caso dos adolescentes, por exemplo, tem alguns momentos do dia, a pessoa quer dormir, por exemplo, fala da questão da sesta, né, depois do almoço, é um momento de privacidade. Então, por exemplo, depois do almoço, você vai visitar a pessoa ali,
né? Ou às vezes até mesmo na hora do almoço, sabe? A pessoa está cozinhando, você não sabe se ela está cozinhando só para ela, aí você vai lá na porta dela. Então tem que ter bom senso, né? Então ele tem essas dicas aí de etiqueta. Legal. Animais domésticos. Então, isso aqui eu quase não coloquei, cara. Quase não coloquei no livro a questão dos animais domésticos, porque... Deixa eu só anotar um negócio. Só Junto anotar, com que senão eu vou vocês esquecer aí. uma coisa. Então, o animal doméstico, ele também faz parte da nossa família, né? Principalmente Ainda, agora. ainda mais hoje em dia. Então, o, o Alcorão, ele fala, né, que a gente tem que... Deixa eu ver aqui. Ele fala de animais adestrados, de cães, né? Os cachorros, o Alcorão fala que eles podem ser adestrados. Gato, ele não cita. Apesar disso, na cultura ali do Mediterrâneo, do Oriente Médio, o gato sempre foi muito bem visto, até pelos antigos egípcios, né? É E cultural. nessa parte aqui eu sou um pouco agressivo, né? Com o sunismo, porque o sunismo, ele tem trechos que falam mal de cachorro, especificamente cachorro preto, né? Aqui, ó, uma suna, isso aqui ó, não está no Alcorão, tá? Isso aqui está no sunismo, que é Ok. uma coisa diferente do Islã. Ó, o mensageiro de Allah ordenou que todos os cães fossem mortos, exceto os cães usados para caçar ou pastorear o gado. Então, isso aqui está fora do Alcorão. Então, eu faço uma pesquisa ali no sunismo para mostrar que tem muito... Todas as coisas absurdas que você vê por aí, que alguém porventura veja, os muçulmanos falando ou fazendo contra cachorros, não está no Alcorão. Está só na cabeça deles. Inclusive, o Alcorão tem uma história de alguns jovens que eles ficam durante séculos numa caverna. Deus conservou eles e um cachorro, né? Isso mostra que o cachorro pode ser um animal abençoado. Aí, depois de um tempão, eles foram ressuscitados por Deus, né? Só que se você for pesquisar na Suna, o sunismo ele fala muitos absurdos. Por exemplo, uma casa que tem um cachorro, os anjos não visitam. É Não meio está no estranho, Alcorão. né? É Contraria meio o próprio estranho. Alcorão. Essa história que eu acabei de falar para você, que está no Alcorão, dos jovens abençoados que tinham um cachorro. Um cachorro. Então é questão de usar o tico e o teco, né? Ô, Léo, É, então assim, a gente, pelo que eu consigo perceber, então, na análise do seu livro, a gente nota que o Alcorão, além de instituir um tipo de família, por exemplo, ele também dá conselhos e aponta caminhos para a administração familiar, não é isso? Seria isso, né? Como administrar a família, os conflitos, né? Aí você mostrou a questão da herança, a questão da visita, de animais, né? A questão das mulheres, dos filhos. Então a gente pode perceber, eu percebo assim no seu livro, né? Assim, de a forma mais simples mesmo, assim, sendo bem sintético, é que há uma organização para o melhor viver da família. Seria mais ou menos isso, não é? sim, o Alcorão é muito prático. Ele é um livro que ele trouxe leis, né? Inclusive Certo. essa lei da herança, aí ela caiu muito bem na época, porque, por exemplo, as mulheres não tinham direito à herança antes do Alcorão ter sido revelado. Então, ele veio como legislação também, uma revelação divina e também como legislação, né? E é isso. E também a questão que a gente tem que ressaltar sempre é a questão da idolatria, né? O Alcorão fala que a gente não pode idolatrar nossos filhos, nossas famílias, nossas riquezas, né? A gente tem que fazer nosso papel como ou pai, ou como marido, ou como irmão, só que a gente não pode esquecer que Deus está acima de tudo isso aí. Inclusive, uma coisa que o Alcorão fala que é muito feia é você se vangloriar. Você chegar e se começar a se vangloriar por causa dos seus filhos, por causa das suas riquezas, né? Tipo, ó, tenho a sua casa aqui, agora eu vou me vangloriar aqui na minha mansão com meus filhos aqui, ó. Olha, esse aqui é meu filho, esse meu filho aqui, ó, é gerente, não sei de onde, passou
Tipo assim, você tem que ser uma pessoa humilde, né? Eu acho que se vangloriar, Léo, é ruim em qualquer situação. Nós somos humanos, pode acontecer de uma vez ou outra a gente dar uma derrapada, acontece também. Mas vangloriar-se é horrível. Não é uma atitude bacana mesmo. Você pode ferir pessoas, constrangê-las, fora que pode gerar inveja. São situações negativas que podem surgir a partir do momento que você fica estufando o peito, né? Ô, Léo, E também é uma falta, pode ser uma falta de sensibilidade, né? Por exemplo, você tem uma casa, aí você tem filhos, aí você fica se vangloriando na frente de uma pessoa que não tem casa, não tem filho, não tem carro. Exatamente. Rapaz, é uma situação mesmo triste, mas existe sempre os pobres de espírito, né, cara? Aquele cara que, felizmente, ele não tem consciência, ele não tem bom senso, ele não tem freio, exagero do sincericídio, e aí magoa as pessoas que estão ao seu redor, né? Esse é um problema que nós temos que enfrentar todos os dias. Beleza. Terminamos a parte que fala da família. Podemos ir para a parte da mulher? Da mulher eu acho que é mais curto. Né? Vamos embora. Ó, é importante dizer, Léo, rapidamente, que se a gente for pensar no lado cristão, a família é uma coisa basilar, central e primordial na vida dos cristãos, tá? Família é muito importante. Família é um elo de união que produz força, esperança, companheirismo, amor. Então, tudo isso é muito importante. Mas, voltando, como eu disse para você, que é muito importante, e esse é o nosso objetivo, tá? Eu recomendo, faço mais uma vez o jabá aí, ó. Faço o jabá para que você compre esse livro, muito importante, que explica passo a passo a fé islâmica. E faço votos que o Léo faça um outro, criando ferramentas de análise do Alcorão para inaugurar aí no país a teologia islâmica. Ó, caramba, hein? Léo, podemos ir para o capítulo da mulher. Lembrando, Léo, que trata-se de um tema muito espinhoso, tá? A família é um termo leve, tá? Para mim, família é leve discutir família. Agora, quando a gente chega na questão da mulher, a gente já sabe que, infelizmente, as mulheres, pelo amor de Deus, são excluídas por serem mulheres, né? E isso em todas as épocas históricas. Seja na antiguidade, seja no período medieval, seja na idade moderna, ou agora nos tempos contemporâneos. As coisas estão mudando, mas a gente sabe que nós temos passado e visto o quanto que as mulheres têm que batalhar. É como se fosse assim, é um caminhão todo dia sendo puxado, né? Porque, infelizmente, há uma desigualdade de gênero, e aí a gente vem de encontro, é muito pertinente e atual nós falarmos sobre a condição da mulher. E, mais ainda, sabermos como que o Islã vê isso. Então, meu amigo, fica à vontade aí, discorra da melhor maneira que você quiser sobre o segundo capítulo do livro. Obrigado. Então, só para destacar, obrigado pelo merchandising. Opa! O livro ele não tem fins lucrativos, né? Os valores arrecadados são destinados para finalidade da religião, divulgação do Islã, ou para a caridade, tá bom? Que também é um mandamento do Islã, inclusive. Legal, legal. Você falou aí das mulheres, você já falou da desigualdade, de tudo que elas sofrem, né? Inclusive, se você for pesquisar essa questão, livros sobre essa questão do Islã e a mulher, você vai ver que a maioria foram homens que escreveram. Exatamente. Né? E aqui, no livro, eu cito bastante acadêmicas, né? A Lamrabet é uma delas. Tem outras aqui que me falha nas referências, né? Que eu traí muita coisa, inclusive as melhores análises que eu encontrei são provenientes dessas mulheres. Elas tiveram muito mais sensibilidade, elas enxergaram minúcias, cara, que eu não vi nenhum homem chegando perto. Né? Rapaz, as mulheres são incríveis mesmo para isso, cara. É um feeling diferente, cara.
que o homem às vezes não pega. Então, aqui essa questão tanto da mulher, do amor, eu pesquisei bastante essas teólogas muçulmanas. Tá? Legal. Elas tiveram muita contribuição no livro. A questão da igualdade, né? Vamos lá. Vou seguir aqui essa colinha aqui, que é o sumário do livro. Beleza. A igualdade no Alcorão, por exemplo, ele não fala que o homem é melhor que a mulher, nem que a mulher é melhor que o homem. O que ele fala que o ser humano, o que diferencia um ser humano do outro, é a questão da fé. Essa que o que Deus vê. O que Deus vê é a sua fé. Ele vê o seu coração, não quer saber se você é homem, se você é mulher, tá? E para ter ideia, assim, dessa questão da mulher no Islã, ele fala da rainha de Sabá. E o Alcorão fala que ela tinha homens que estavam sob as ordens dela. Ou seja, o Alcorão, ele respeita as mulheres, até mesmo acha normal elas terem um cargo de soberania numa nação. Então, o Alcorão não proíbe que, por exemplo, um país tenha uma mulher presidente, rainha, né? Oi, Cleiton. Se você me permite, eu gostaria de ler 2 trechos da página 71. Me perdoa por atrapalhar um pouquinho sua explanação. Pode ler. Eu acho importante para as pessoas saberem diferenciar o que é o Alcorão e o Islã em si e o que é que as pessoas fizeram do Alcorão e do Islã. Então, você diz assim, na página 71, ao contrário do que muitos imaginam, as mulheres muçulmanas podem estudar, trabalhar e exercer sua cidadania amplamente. O Islã não toma o sexo como um parâmetro de nobreza, mas sim a devoção de cada um a Deus. Isso você já falou. Mas o que eu queria é essa parte abaixo no próximo parágrafo. Diz assim, a participação política feminina era garantida na época do profeta, mas vem diminuindo e encontrando obstáculos desde sua morte. Então, é legal isso que você vai mostrando, que a gente vai percebendo, e o seu livro traz isso para a gente, que vai mostrando que os estereótipos criados a partir de regimes que estão, na verdade, baseados em seitas heréticas que surgem de dentro do Islã, eles não estão fazendo o que o Alcorão diz. Porque, se nós vamos seguir aqui o que você está falando, não havia essa diferença entre homens e mulheres. Era só isso que eu queria destacar e eu gostei muito da sua fala sobre isso. Obrigado. Mais uma vez, só agradeço. Imagina. É difícil lembrar tudo de cabeça, né? Não, tranquilo. E, assim, a questão as mulheres são obrigadas no Islã, por exemplo, a seguirem todos os mandamentos e tal. O Alcorão, ele fala assim, ó, que não existe imposição na religião. Nesses países aí que você falou que são muitas vezes governados por seitas, a mulher vai ser obrigada. Por exemplo, o Talibã. Talibã, os caras estão diametralmente opostos ao que o Alcorão manda fazer. Então, realmente, você vai encontrar muitos absurdos. Né? Só que as mulheres muçulmanas, segundo o Alcorão, elas não são obrigadas a nada. Né? Eu vou aqui agora a questão do feminismo, direitos e a era da ignorância. Beleza. Então, aqui, ó, o feminismo, eu posso afirmar que o Alcorão, o Islã, ele tem convergência com o feminismo? Então, na questão dos direitos, que as mulheres têm direito a tudo que é lícito, né? Trabalhar, estudar, fazer o que bem quiserem, né? Que não vai fazer mal para elas nem para os outros. Então, elas têm direito de fazer isso. Só que é quando o feminismo ele vai para algumas questões, tipo, meu corpo, minhas regras, banalizar as relações carnais, né? Aí o Islã já vai para outro lado. Então, ele discorda nesse sentido do feminismo. Tá? Nesse sentido. É importante... A questão dos direitos, ele converge. É importante as pessoas entenderem a sua fala, que as pessoas têm que entender que você não está dizendo assim, olha, eu sou contra isso. Não é isso. Você está a partir de uma fonte. Você está fazendo uma análise a partir de uma fonte.
E a fonte está dizendo isso para você. Ou seja, se o feminismo ele for esbarrar em alguns excessos que a religião, dizendo do ponto de vista religioso, ó, isso é um excesso, então isso não é bom para nós, é a partir desse ponto que você está dizendo. Porque a gente sabe que são temas, vamos supor, o capítulo da mulher já é complicado. E aí a gente falar de feminismo é mais complicado ainda, né? Até porque, como a gente é do gênero masculino, como eu posso dizer assim, é legal que uma mulher fale sobre isso também, né? Mas eu gostaria de ressaltar isso para as pessoas. Isso aqui está se partindo de um ponto de vista de uma escritura sagrada e está sendo feita uma análise. Mas, em termos gerais, pelos direitos da mulher, né, Léo? Não é errado ela lutar, não é isso? Isso mesmo. Aqui, ó, o título do livro é Família, Mulher e Amor, um estudo baseado no Alcorão. Perfeito, perfeito. Por ser muçulmano, eu concordo com o Alcorão, né? Mas aqui eu tenho que tratar essas questões da forma mais respeitosa possível. Com certeza. Então, ó, eu vou tentar ser mais sucinto, porque senão a gente vai passar do tempo, tá? Se não der tempo, a gente prossegue num 2, tá bom? Tá. Então, homens são superiores, isso eu já comentei aqui, falei que não. O Alcorão não toma os homens como superiores, né? Já falei, né, daquela questão, o que Deus vê é o coração, a devoção que cada um tem, né? Maria no Islã. Então, Maria no Islã, ela é dita como sendo mãe de Jesus, né? Que concebeu ele mesmo sendo virgem. E aqui eu falo dos trechos, né? Eu pego e seleciono vários trechos que ela aparece e faço uma análisezinha aqui. O nome de Maria, para vocês terem ideia, aparece em 34 passagens do Alcorão. Muhammad, se eu não me engano, era só 4. Ou seja, o próprio profeta do Islã, que recebeu o Alcorão, ele aparece menos do que Maria. Só que o Islã ele proíbe que Maria que sejamos devotos, que adoremos Maria, que lhe atribuamos divindade. Ela é uma serva de Deus. Vou deixar isso aqui muito claro. Inclusive, aquela frase lá que tem na oração de Maria, como é que é? Maria, Mãe de Deus, bem-aventurado o fruto do seu ventre. Então, Maria, Mãe de Deus, já está errado, porque Deus não tem mãe. Ele é o criador do universo. Como é que ele vai ter mãe? É um negócio meio contraditório, né? Não tem lógica. Isso aí, na verdade, tem a ver com a ideia da Trindade, né? E de considerar Jesus como Deus também. Mas isso fica para frente, isso hoje não. Então, vamos lá. Maria Isco, eu lembro. A herança da maldição de Eva. Esse capítulo aqui é bom, hein, cara? Eu acho que eu tirei de uma dessas teólogas aí. Legal, legal. Então, a Eva, ela é vista como a mulher, primeira mulher, né? Que fez Adão pecar. Ela que, primeiro a serpente foi lá, falou com ela, e ela foi lá e convenceu Adão. Ou seja, ela chavecou Adão, e por causa disso eles foram expulsos do paraíso. Então ela foi vista durante a Idade Média. Hoje em dia ainda é possível ver esse discurso por aí. Né? Isso você está falando na narrativa popular, né? Cristã e etc, né? Uhum. Então, no Gênesis fala lá que ela, ó, por exemplo, multiplicarei grandemente a tua dor e sua conceição. Com dor dará à luz filhos. Então, esse foi a dor do parto para a mulher, no Gênesis, é visto como um castigo por ela ter dado ouvidos ao Satanás, né? Então, Deus castigou a mulher com isso. E o homem, por ter dado ouvido à mulher, ele vai viver igual um desgraçado trabalhando, né? Essa é a versão de Gênesis. É uma lasqueira isso aí. Isso aí é uma lasqueira, ó. Suor, meu irmão. Agora, no Alcorão,
ele não fala que a mulher é a culpada. Ele fala que os dois desobedeceram a Deus e os dois deram ouvidos à serpente no paraíso. Isso aqui tem valor simbólico, né? Que a gente está falando nas últimas lives, por exemplo, se alguém não segue o mandamento de Deus, depois vai colher o fruto lá na frente. Então, eles fizeram alguma coisa errada ali. Talvez essa ideia do fruto ali seja simbólica. Essa narrativa que você expôs, perdão, essa narrativa que você expôs é muito interessante. Porque, na verdade, não tem essa de culpar Eva, né? Os dois estão ali naquela situação de desobediência. Só que isso aí foi usado e ainda hoje nós vemos discursos, eu não sei aí dentro do judaísmo, provavelmente sim, algumas vertentes cristãs, a gente ouve o discurso machista, né? A mulher que fez isso daí, né? Aí Mas esses fundamentalistas fundamentalista, que brotaram aí no país, olha, tem coisa que só Deus, viu? Até Deus duvida desses caras, mano. Aí tem aqui, por exemplo, ó, tem aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho arrebentava com as mulheres, né? Aí ele falou assim, ó, no que diz respeito à natureza individual, a mulher é defeituosa e ilegítima, pois a força ativa da semente masculina tende à produção de uma semelhança perfeita no sexo masculino, enquanto que a produção da mulher vem de um defeito na força ativa. Nossa, então aqui também, por exemplo, ó, Lutero, a gente às vezes idolatra homens, né? Não pode. Eu gosto tanto de Santo Agostinho, Léo. Caramba! Ó, o Lutero que ele falou, se elas se cansarem ou mesmo morrerem, isso não é problema. Deixe-as morrer no parto. É para isso que estão aqui. Isso é Lutero, né? Então, assim, ó, olhando de fora o cristianismo hoje, estamos na página 101. Você sabe, né? Eu acho que a gente deveria ter uma outra reforma, hein, cara? Ó, eu tava conversando hoje que a próxima reforma, rapaz, eu vou ser considerado um herege, mas ó, a próxima reforma é o fim dos tempos e o evangelho genuíno nas praças, nas ruas, sabe? Agremiações assim livres. É o futuro. Perfeito. Mas deixa quieto, uma hora a gente conversa sobre isso. Beleza. Então, aqui é essa questão, esse capítulo aqui, a herança da maldição de Eva, eu acho que eu vou até torná-lo PDF e compartilhar, porque ele é muito, ele explica muita coisa, hein, cara? Bacana, bacana. Vestimentas e tatuagens. Ó, se você quiser, desculpa, se você quiser, depois você pode deixar na descrição do vídeo aí um link, alguma coisa onde as pessoas cliquem e possam ver só esse capítulo. Mas, por favor, pessoal, mesmo ele falando que o livro é para reverter para a causa do Islã, o Léo disse para mim que o Islã, muitas pessoas distribuem o Corão para as pessoas, mas compre o livro, por favor, compre o livro. O autor quer ser lido, mas se comprar também é bom. O jabá tá forte hoje, hein? Depois eu te passo um por fora. Não preciso não. Não, aliás, eu tô sem comissão, viu, pessoal? É tudo pelo bem do nosso trabalho aqui. Maravilha. Ó, vestimentas e tatuagens. A questão das vestimentas, o Corão ele fala, por exemplo, de enfeites, de que você pode extrair adornos do mar. Então, pelo que você vê disso, ó, se eu quisesse estar aqui com um colarzinho aqui de conchas, beleza, uma pulseira, beleza, isso aí é permitido pelo Islã. Ele fala que a questão da vestimenta é para cobrir nossas partes, né? Você não mostrar coisas que aparecem ali, que podem atrair o sexo oposto. Ou te expor, né? Tatuagens, cara. Tatuagens, ele fala da questão de você olha lá, deformar. O Satanás, ele falou assim que deformaria a criação de Deus. Então, eu acredito que isso é no sentido de você exagerar. Eu não acho que seja um pecado, por exemplo, eu venho aqui e faço uma tatuagenzinha aqui. Mas isso tem interpretações, tá? Mas no Alcorão, pelo que eu vi, ele só tem essa parte de deformar. Tá? Diga, querido. Foi muito interessante isso. Eu vou abrir aqui o meu coração agora. É assim, eu cresci numa família
não tão conservadora, mas também não tão liberal. E essa questão de tatuagem, essas sempre foram muito reprimidas. Brinco, tatuagem. É claro que era um lar cristão também, né? Sou cristão de berço. Mas eu fico pensando, assim, eu acho muito bonito uns aros que as pessoas fazem aqui, sabe? Assim, no braço. E aí, eu costumo às vezes dizer, eu acho que eu não vou conseguir, Léo. Eu vou passar essa vida, eu não vou conseguir fazer isso, tá? Mas eu acredito que eu me libertaria da religião, porque a religião é uma coisa, Cristo é outra. Então, eu acredito que eu me libertaria quando eu conseguisse, de repente, fazer isso aqui. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo que eu penso sobre isso, eu também penso, poxa, mano, eu não preciso disso, tá? Eu pensei, eu não preciso disso. Mas é porque a religião, ela... É aquilo que eu falo para você, eu venho falando já aqui nas nossas lives, ela mexe no nosso íntimo. É de um jeito que a gente não consegue ultrapassar, é um muro. E eu não estou querendo dizer que nós temos que andar de acordo com os preceitos mundanos, não é isso. Mas é que esse muro é tão forte, e às vezes esse muro, ele tem muitos erros lá, e a gente tem que pular ele, tem que escalar e sair, e avançar na vida. E às vezes a gente não consegue. Então eu queria só ressaltar isso para as pessoas, que a verdadeira vida religiosa é uma vida de liberdade, de bom senso e de plenitude. Essa é a verdadeira vida religiosa. Então, nós podemos fazer de tudo o que queremos, mas algumas coisas nós devemos pensar se aquilo agrada ou não a Deus. Porém, temos que tomar cuidado para que a religiosidade não faça com que a gente perca a nossa própria vida, porque nós estamos... A terra, Léo, é a nossa casa. Foi o que Deus nos deu. E nós temos que viver aqui plenamente. Então, desculpa aí pelo apêndice aí. Não, perfeita a colocação. Então, aí vem depois a questão do hijab. Existem vários tipos de hijab. É a cobertura do rosto, do cabelo, né? Do cabelo, da cabeça das mulheres e pescoço. Engraçado é que no Alcorão não aparece hijab. Tá? O Alcorão, ele fala que a raiz de hijab, ela pode significar uma tela, uma divisória. Só que em nenhum momento fala de uma cobertura na cabeça. Né? Então é uma questão bem analítica, tá? E a conclusão é essa. A questão do cabelo, também, ele não delimita um corte de cabelo, por exemplo, na Torá, né? Os judeus falam que não podem cortar o cabelo, então eles deixam e nem aparar as barbas. Tem a questão do véu também, a Bíblia aborda isso. Eu percebo que isso aí também é muito característico das sociedades do Oriente Próximo também, viu? Tá? Então, mas assim, o Alcorão, ele não, o Alcorão, tá, gente? Ele não manda a mulher cobrir o cabelo, a hijab não tem uma ordem assim, inclusive a raiz, ela não está relacionada. Burca, então? Burca também não. Ele fala assim que a questão da vestimenta, as mulheres devem se cobrir, tá? E aquilo que atrai o homem, né? Claro. Mas tem coisas que aparecem naturalmente. Pode ser que a mulher ande igual uma freira, só que a mulher ela tem um corpo sensual, e aí? Agora, olha ou ela tem um rosto, ou ela tem a voz, as mãos bonitas, os pés. Um sorriso. Sorriso, né? Agora, Léo, olha a responsabilidade, então, agora, da sua análise, da sua fala. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Então, no seu entender, de acordo com os seus estudos que você tem feito até aqui, tem dedicado agora, e percebo que vai dedicar o resto da sua vida a entender isso, a explicar, a orientar as pessoas. Então, no seu entender, existe sim, é claro, uma boa postura, uma boa vestimenta, mas esse negócio de cobrir o cabelo, cobrir o rosto, ou usar burca, isso não está propriamente registrado em letras garrafais no Alcorão, não é isso? Isso aí é uma coisa mais cultural, né? Uma coisa mais cultural. No Alcorão, realmente não tem. Ele não manda a mulher cobrir o cabelo com um tecido, certo. Mas a mulher que cobre, também ele não recrimina. Perfeito.
Então, aí Perfeito. vai da escolha da mulher, né? Mas se tivéssemos, então, numa sociedade islâmica, por exemplo, haveria essa liberdade. Ó, eu quero andar com véu, mas eu não quero andar com véu. Beleza. Não é isso? Depende do país, né? Tem país Não, que é não. obrigado. Não, não. Se tivéssemos vivendo numa condição ideal, mais Sim, sim, próximo. Ah, sim. legal. Legal. Tá. Então, a análise que eu fiz foi baseada na raiz da palavra. E Bacana, bacana. todas as ocorrências no Alcorão não dá a entender que é uma cobertura na cabeça. Tá? Questão ali do 2.6. As mulheres podem orar em grupo? Sim, o Alcorão fala que sim, né? Inclusive tem uma parte lá que fala de Maria, né? Que ela ia adorar junto com os que adoravam a Deus. Legal. Não tem proibição da mulher frequentar a mesquita, nada disso. O que costuma acontecer é, durante a oração, separar homem e mulher, para não ter É, distração, porque a oração, a devoção é só para Deus. Então, orações em grupo, normalmente, as mulheres ficam ou em outro cômodo, por exemplo, na mesquita ali do Brás e de Jundiaí, elas ficam no piso superior, elas ficam lá em então as cima. mulheres podem ir em mesquita tranquilamente, não há problema nenhum, nenhuma repreensão, né? Não tem problema nenhum, tá? Maravilha, legal. Ó, esse negócio da separação aí de homem e mulher, ó, existe denominação evangélica que faz isso, por exemplo. Sim. Então, assim, eu particularmente não vejo necessidade de acontecer isso, tá? Eu particularmente, tá bom? Mas também não vejo problema, certo? Não é da minha conta o que as pessoas no seu templo, na sua organização religiosa estão fazendo. Então, para mim não faz diferença, mas se para você faz, meu irmão, eu consigo entender perfeitamente. Então, para mim, isso é tranquilo. Maravilha, cara. Então, olha, 2.7, fofoca. Então, o Alcorão também tem um trecho que fala da fofoca, que é para evitar isso, zoar os outros, né, escarnecer, Claro. difamar, guardar segredinhos. Questão de difamar, o Alcorão ele fala, tem um trecho lá que ele fala assim, você gostaria de comer a carne do cadáver do seu irmão? Quando eu li a primeira vez, há muitos anos, eu fiquei pensando assim, nossa. Aí, depois que eu fui entender. Porque assim, ó, dependendo da mentira que você invente, isso pode causar a morte de alguém. É Imagine, terrível. imagine você falar uma mentira e, ó, por exemplo, aquela mulher ali traiu o marido. Aí o marido vai lá e mata a mulher. Meu Deus. Você tem culpa do sangue dela, né? E a calúnia produz, assim, coisas terríveis. Sim. Então, cara, essa é a parte da mulher aí, Ô, sucintamente. ô Podemos ir para a Léo, próxima? podemos com certeza, né? Nós temos aí por volta de 18 minutos, se a gente for manter mais ou menos o nosso padrão. Eu só queria, antes de avançarmos, só dizer uma coisa. Nós vimos que hoje no mundo tá uma onda de fake news, né? Nós vimos aí do Pix, né? E assim, uma coisa mesmo nojenta, cebosa. Desculpa eu falar isso. Nojenta mesmo, cebosa. Aonde religiosos gravam vídeos e colocam na internet e enganam pessoas, fazem pessoas caírem em golpe. Então nós vemos o prejuízo da mentira. Então, se a gente for ver, é claro que você estava falando da mulher, mas assim, um fiel do Islã, uma mulher, por exemplo, um homem, ele não vai compactuar com isso e ficar espalhando isso para as pessoas, né? Eu vejo que nessa parte que você colocou sobre a fofoca, o escarnecimento, difamar, né? Isso aí não tem sentido, né, Léo? Com certeza o fiel, o muçulmano, vai repudiar isso aí, né? É fake news, né? É mentira. Porque você tem que analisar as consequências, né? O pessoal tá falando com aquele tal de aquele falso profetinha lá, qual é o nome dele? O Nicolas? Nicolas Ferreira. Ah, certo, certo. Deputado Nicolas. Meu, aquele cara, só de olhar para ele, eu vejo que o cara é um falso profetinha. Dá para ver pela fisionomia da pessoa que ela Né, não irmão? quer o bem, né? Dá para identificar. É só por Deus. E ali, ele cometeu. Estão falando, né? Não sou eu, estão falando aí que ele cometeu um crime contra a economia popular. Exatamente. É uma pena, né? A gente, a gente, nós temos que, a partir aqui do nosso espaço, criarmos situações para que
os religiosos, sejam de qual for a religião, o espectro religioso que a pessoa faz parte, elas não compactuem com coisas antiéticas. Com coisas antiéticas. Isso, como eu disse, Léo, não quer dizer que você é santinho, eu sou santinho, não. Tá? Nós também temos defeito, pensamentos maus, como eu já disse. Porém, que trabalhemos todos os dias para nos livrarmos dessa questão pecaminosa que nos cerca. Tá bom? Então, se quiser, aí a gente continua, meu amigo, agora abordando a questão do amor, tá? E aí, fica à vontade aí. Hoje a gente se dedicou aí para que você falasse o seu livro. Então, um bate-papo muito bom, muito interessante. E o que eu mais gosto eu continuo indicando o livro para que as pessoas conheçam, né, de forma bem assim, leve, bem suave. É claro, avisar os leitores que de vez em quando ele é um pouquinho nervoso no livro, ele de vez em quando ele dá uma lapadinha. Né? Então, mas... ali no livro, eu falo mal. Eu falo mal da... Você conhece, né, das cartas de Paulo. Eu acho que ele, por exemplo, ele tem uma parte lá que ele fala que as mulheres têm que ser submissas ao marido e tal. Porque, assim, no Islã, os livros que eu li, que tem essa conexão, esse debate com o cristianismo, certo, costuma falar mal de Paulo. Então, a minha tendência é citar Paulo, aquilo que ele entra em contradição com Jesus. Você sabe, sobre isso que você está falando, é muito legal que eu acredito que nós ainda faremos estudos juntos, tá? E não é para convencer você do contrário, não é isso. Mas eu gostaria, a gente sabe de muitas verdades, Léo, tá? Mas eu gostaria que, a título de aproximarmos as pessoas umas das outras, nós fôssemos, de fato, respeitosos e a gente tentar analisar as coisas por elas mesmas. É como você disse, eu quero cruzar Paulo com Cristo. Beleza. Porque eu lembro que numa conversa anterior nossa, para avançarmos, você disse, eu fiquei pensando sobre o que Paulo falou. Então, tem muitas coisas que nós temos que analisar outros pontos de vista para entender o porquê que aquilo está sendo dito. Hoje não deu tempo, mas a gente vai voltar nessa questão feminina de Paulo, porque, de fato, o que foi feito de bobagem ao longo da história para maltratar mulheres, baseado nisso, não está escrito. Mas a gente volta, tá bom? E desculpa que eu te atrapalhei mais uma vez. Então, assim, o livro, ele... Assim, eu sou meio reativo, porque, como muçulmano, principalmente na internet, a gente recebe muita coisa, né? Muitos comentários e tal. Então, eu meio que joguei um pouco essa questão aí de rebatir, né? Rebati. Claro. Para mostrar que, às vezes, as pessoas falam do Islã. Tudo bem, o sunismo está cheio desses absurdos contra as mulheres. Mas aí você vai pegar ali o Islã realmente que foi trazido por Muhammad, que é o que está no Alcorão, você não vê. Você não vê essas questões aí que eles falam de que a mulher tem que ficar trancada em casa, que você tem que, né, homossexuais devem ser apedrejados, você não vê nada disso no Alcorão. No sunismo, beleza, mas aí é sunismo, eu estou falando do Islã. Islã é Islã, sunismo é sunismo e xismo é xismo. Então, vou tentar terminar aqui hoje, Cleiton, você acha que dá para terminar? Olha, acho que uns 20 minutinhos eu termino isso aqui. 20 minutos? Vamos lá, meu irmão, vamos lá, a gente acaba, tá ótimo. Só para não deixar dividido. Eu não quero comprometer os seus afazeres futuros agora, tá? Não, se você acha que tá, vamos embora. Seria legal que a gente conseguiria fechar essa parte aí, tá bom? Para quem estiver assistindo agora ou depois, não ficar, procurando o vídeo depois, continuação, né? Não, perfeito. Beleza? Então, vamos lá. O capítulo 3 é amor, casamento e celibato. Então, de celibato já dá para falar que o Alcorão, ele não fala que a gente tem que ser celibatário. Na verdade, ele tem um trecho lá que ele fala que algumas seitas cristãs estabeleceram um celibato, mas isso aí eles que decidiram. Mas mesmo assim, o Alcorão fala que eles às vezes não respeitam esse celibato. Ok. Então, o Alcorão, a questão do amor é tratada de forma bem prática, ele
não entra na questão do romantismo, pelo menos até onde eu me lembro, ele não fala da questão do romantismo. Ele trata o amor de forma bem prática, ali, a formalização do casamento, e por aí vai, né? A questão do relacionamento respeitoso, não trair, né? E aí eu dividi aqui essa parte, ó. Oi. Então, nesse caso, eu percebo que o conceito de amor que você está trabalhando é mais o amor na relação homem e mulher, não é isso? Sim, questão do amor, que o Alcorão fala é Aqui, essa questão é a da família, eu deixei lá em cima. Entendi. Primeiro capítulo. Questão do amor para com Deus, aí eu acho que seria um livro sobre o monoteísmo, sobre Deus especificamente no Alcorão. Então aqui é o amor. Nesse capítulo específico que nós estamos tratando agora, então, o amor é mais no sentido conjugal, né? E a relação homem e mulher, não é isso? Isso. Inclusive, acho que eu comento aquela frase lá, Deus é amor. Certo. Muitas vezes a gente ouve falar, islamicamente falando, eu acredito que ela não seja correta, porque aí você está delimitando Deus a um sentimento. Ok. Então, o amor aqui é esse amor. Então, aqui eu dividi em 3 partes. Ó, antes do casamento. Aqui, ó, pode haver sexo antes do casamento? Não. Só depois, você vai formalizar. Depois que você tiver a escritura firmada, aí você pode ter as relações ali com a sua esposa. Se segura, hein, galera? O embelezamento, namoro e paquera. O Alcorão não proíbe a mulher se embelezar de forma conveniente, né, sem mostrar seus atrativos, de forma exacerbada, né, que a gente vê muito por aí. Extravagância, né? O conceito de namoro, o Alcorão também não fala, ele fala de uma proposta, você faz uma proposta, um compromisso, né, e já é essa a intenção, de conhecer a pessoa para casar. Legal. Essa é a tendência. E a paquera é você insinuar, tal, mas é sempre nesse objetivo de você formar uma família, não uma coisa banal, que vou dar uns beijos ali e tal, né? É mais nesse sentido. Não uma questão carnal pela questão carnal. Mesmo que não haja, que haja um sentimento carnal, a ideia é, poxa, eu gostei de você e quero prosseguir no relacionamento. Exato, essa é a ideia, né? Legal. Aí a parte de sexo eu já falei, embelezamento. Aqui, ó, um trecho aqui do Alcorão. Diga para as fiéis que recatem seus olhares, conservem sua castidade e não mostrem seus atrativos, além dos que normalmente aparecem. Tá? Então, tá aqui para conservar a castidade e não mostrar os atrativos, né? Mas tem coisas que aparecem naturalmente. Né? E assim, a questão do olhar, ele fala que nós devemos controlar nosso olhar. Por exemplo, passa uma mulher lá e você, opa, tem cara que é assim, né? Ai, cara todo para trás assim. Você fala, tem uns cara que é só por Deus, viu? Beleza, vamos lá. Mutilação genital, a islâmica. Então, tem países aí, eu acho que mais especificamente na África, onde eles têm essa prática de mutilação genital. Só que no Alcorão, isso aí a gente entraria naquilo que eu comentei, né? De deformar a criação de Deus. Essa foi uma promessa que Satã, uma ameaça, né? Que Satã fez ali. Eu vou deformar a sua criação. Acho que foi quando ele foi expulso do paraíso, né? Aí ele foi expulso e mesmo assim ficou ameaçando, né? Vou deformar a sua criação. Então, isso aqui não tem nada a ver com o Islã, é uma prática tribal. A circuncisão, no Alcorão também não fala disso. Isso aqui está ali no judaísmo só, tá? Então, o muçulmano não é obrigado a fazer isso. Só que tem muçulmanos que fazem. Eu já vi com esses sunitas que fazem a circuncisão. Inclusive, me ofereceram uma vez, eu falei, não, obrigado. Pô, mas agora é fácil, né, cara? Tem anestesia e tal. Na época de Abraão foi terrível. O que eles faziam? Será que eles bebiam um pouquinho? Ah, meu! Eu não quero nem imaginar, cara. Isso é louco. Desmaiava o cara. Ó, a gente sabe que os antigos, eles conheciam vários tipos de ervas, né?
Então, apesar que acho que é no 8º dia, né, que faz a circuncisão. Mas isso, quando... não, mas no caso de Abraão, ele já era adulto. Já era adulto. Né? Ele já era adulto. E também no caso de Jacó, quando a filha, infelizmente, foi violentada, e eles fazem uma cidade inteira também fazer isso. Então, terrível, cara. Pelo amor de Deus. Cruel, hein? Mas foi bom você falar que nós vemos, então, que essa questão, que as pessoas criticam muito o Islã por causa disso, e a gente sabe que acontece com grande frequência na Nigéria, por exemplo, a gente sabe, então, que isso não é algo islâmico, muçulmano, que não está no Alcorão. Então, a verdade deve fazer isso? Não. Não é? Vamos lá, 3.2, versículos sobre o início do casamento. Ó. Ali eu coloco todos os versículos, né, porque, assim, o primeiro trabalho foi pegar tudo. O segundo trabalho foi compilar, dividir. Versículos sobre antes do casamento, depois sobre o início, e depois sobre a vida, né, de casados, e depois sobre o fim, os possíveis fins do casamento, né? Então, vamos lá, sobre o início do casamento. Quem deve se casar? Então, o Alcorão fala que as pessoas íntegras, nós devemos encorajá-las a se casar. Tá? É obrigatório ser virgem? Não, não é obrigatório ser virgem, então, porque você não sabe se a pessoa já foi casada, se separou, porque o Alcorão ele permite isso, né? Se a pessoa tem filhos, não tem. Só que, assim, o que ele preza é a honestidade, né? Durante o casamento, você não pode trair. Mas se a pessoa, por exemplo, eu sou muçulmano hoje, faz de conta que eu vou ali num barzinho, conheço uma mina lá e tenho relação com ela. Eu pequei. Tá? Só que aí eu posso me arrepender e depois, se eu for conhecer alguém para casar, tal, eu falo com a pessoa. É a pessoa que decide, né? É um pecado. Mas tem um trecho aqui que ele fala normalmente ele é utilizado no sentido que eu acho que é incorreto. Ele fala assim, os adúlteros para os adúlteros, os idólatras para os idólatras, por assim vai. Aí você fala, então um idólatra só vai poder casar com um idólatra? Né? Só que no próprio Alcorão fala, por exemplo, que a mulher de Ló, que era um servo de Deus, era uma idólatra. Então, eu acho que, assim, depois que a pessoa casar e ela cometer um adultério, aí você tem que analisar essa questão. Uniões legais e proibidas e a permissão familiar. Então, aqui é necessário ter permissão familiar, né? Pelo que eu me lembre, principalmente quando nós estamos falando de mulheres jovens, né? Especialmente se for virgem, se não me engano. E de cabeça, cara, aqui, aqui, só uma coisa. E não casem com as idólatras, até elas crerem. Então, se você é um cara crente em Deus, é melhor você não se casar com uma idólatra, porque vai ter problema ali. Vai ter divergência e tudo mais, né? Então é isso, essa parte aqui. Eu não vou lembrar todos os detalhes, mas vou prosseguir, senão a gente não... Oi. Não, pode prosseguir. Se você quiser fazer um apanhado geral, não tem problema. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse capítulo, na verdade, eu vi o livro como um manual, tá? Eu achei que o livro é um manual de prática da vida cotidiana, da família, da mulher, do amor. Mas eu achei bem interessante o Islã, por exemplo, já resolver a questão do divórcio. O divórcio até hoje é um problema para os cristãos. Até hoje, né? E o Islã, no seu livro, você mostra isso, né? Qual é o regramento do divórcio? Né? Eu posso concordar ou não com o regramento, isso não faz diferença aqui. Mas eu acho interessante, abordou, é um problema da vida social, é um problema da vida marital. Né? E eu achei legal porque o Islã, ele consegue resolver esse problema. Então, vai lá, vamos lá, que o nosso tempo tá se esvaindo. Vou dar só umas pinceladas aqui. Ok. Cadê? Uniões legais e ilegais, isso aqui eu já falei, né? Por exemplo, o Corão, ele fala que é proibido você se casar com a sua... Acho que com as primas, com as tias. Então, ele dá coisas assim, ele fala algumas coisas muito óbvias, mas que como aquele povo dividido em diversas tribos, a gente não sabe o que eles podiam fazer naquela época, né? Então, ele dá algumas orientações básicas. É proibido você casar
com uma mulher que já foi casada com seu pai. É. E ele fala assim, questões práticas, né? Então, vamos lá. Aí depois noivado, dote e contrato de casamento. Então, essa é a sequência, né? Você faz a proposta, a partir daquela proposta ser aceita, você está em situação de noivado. Aí você tem o dote. O dote, não precisa ser necessariamente dinheiro. Há casos de pessoas que dão um dote, assim, simbólico. Você pode dar um livro, um Alcorão, alguma coisa, assim, para a pessoa, né? Claro. E o contrato de casamento tem que ser realmente feito, né? Já naquela época ele prescrevia essa formalização, né? Os ricões é que se preocupam com isso aqui, no caso. Casamentos temporários são permitidos? Não. Acho que o xiismo, ele permite isso. Só que pela análise que eu fiz do Alcorão ali, isso aí seria encarado como uma prostituição. Tá? Faz e sentido. A prostituição é proibida também ali pelo Alcorão, ele fala. Faz sentido. Tem trechos que ele recrimina essa prática da prostituição, porque aí você... como é que fala? É a fornicação, né? Ele proíbe a fornicação. Exatamente. A prostituta, ela não é uma adúltera, porque normalmente ela não é casada, né? Algumas são, né? Só que o adultério é quando você é casado. Perfeito. E a fornicação é quando você... por exemplo, um adúltero, ele fornica, mas nem todo fornicador é adúltero, porque quem é solteiro não está cometendo adultério, né? Exatamente, concordo. Barriga de aluguel. Também, isso aí é uma questão que, pelo que eu vi ali do Alcorão, é proibido também, tá? Ok. Casamento forçado ou arranjado. Então, forçado, isso aí acabou. Com o advento do Islã, né? O Alcorão ele já proibiu você obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer. É um absurdo, né? Na religião não há imposição, aquele versículo, né? Arranjar, você até pode arranjar, mas a pessoa que vai escolher, por exemplo, eu sou pai de uma menina e falo, tem um pretendente aí, eu posso te apresentar aí tá, beleza. Mas aí pode se rolar, se os dois É um arranjado com aspas, né? Arranjado com aspas. Então assim, bem, bem simples. Casamento infantil também, isso aí. O arranjado da Índia é arranjado mesmo. Entendeu? Então. Casamento infantil. Tem muita história aqui, que a gente vai falar da Aisha, né? Que era uma esposa que o profeta casou com ela durante a adolescência. E ele já era adulto. Certo. Só que no Alcorão não fala nada disso, de Aisha, né? Todas essas histórias aí, elas têm proveniência da Sunna. E o Alcorão fala que a questão da mulher ter atingido a puberdade, tudo isso, né? Naquela época, realmente, até aqui no Brasil, as mulheres com 15 anos casavam, né? Mas a questão do casamento infantil... Tem uns religiosos fundamentalistas aí que aprontaram algumas, tá? Só por Deus, viu? Esses caras. Sim. Eles defendem umas coisas mesmo que, ai meu Deus. Mas vamos seguir para não atrapalhar o teu livro aí, meu amigo. Tá. Aí, casamento infantil, então, é proibido no Islã, tá? Casamento forçado também, barriga de aluguel também, casamento temporário também, só para deixar bem claro. Aí, 3.3, deixa eu ver se está acabando já. Ih, rapaz, vou falar mais rápido aqui para... Ó, se você quiser bater o olho aí e fazer um apanhado geral... eu vou fazer um apanhado geral aqui, ó. Perfeito. Aqui, ó, fala sedutor, ele fala para as mulheres evitarem uma fala sedutora, que, meio que chaveca o homem, né? Claro. Ainda mais se ela for casada. Mudar o tom de voz, entendeu? Ser muito carinhosa. Ele fala para a mulher tomar... às vezes não é por maldade, né? Mas o cara que está ali conversando com ela, ele vai ter essa maldade. Tá bom? Sexo forçado também é proibido. As filhas de Ló e a questão, né? Aqui eu não vou falar nada, né? Eu não vou falar a palavra aqui porque o algoritmo do YouTube ele pode censurar o vídeo, né? Quando tem algumas certas palavras. Claro, então, as filhas de Ló, tem um trecho ali da Bíblia e do Alcorão que fala que Ló ofereceu suas filhas. Será que ele, mesmo sendo homem de Deus, será que ele cometeu um pecado oferecendo suas filhas?
Aqui eu analiso e encontro uma explicação ali plausível. Porque no Alcorão as pessoas respondem ele assim, ó, tu sabes que isso não nos é lícito. Então acho que ele usou um subterfúgio ali. Claro. Ele sabia que, né, que era ilícito para eles. Perfeito. Tomar as filhas dele. Devia ter alguma lei ali. A purificação, né? Antes da reza, você tem que se purificar. Ainda mais se você tiver tido relações com a sua mulher, ter ido no banheiro, tudo isso, né? Azihar. Azihar é uma prática que, por exemplo, o cara casou com a mulher e ele já não gosta mais dela, não tem mais atração. Então. E eles, o que os caras faziam? Eles não se separavam da mulher e deixavam a mulher meio que de canto. Tipo, você é como se fosse uma mãe para mim. Então, o Alcorão fala que isso aí é errado. Se você não quer mais a mulher, se separa dela. Mas não deixa ela nessa situação, tá? A questão da reprodução assistida, infertilidade e doação de esperma ou óvulo. Cleiton? Seu sinal tá meio ruim. Eu dei uma... meu sinal tá ruim. Prossiga, meu irmão, tô aqui. Perfeito. Tô indo rápido. Prossiga que eu tô aqui. Então, aqui eu analiso, por exemplo, imagine que você tem uma muçulmana que é infértil e o marido dela, às vezes, quer dizer, ele é infértil. Aí, será que se eu oferecer meu esperma para ela, isso seria um adultério? Então, eu analiso essa questão de acordo com o Corão. Então, não vou entrar em detalhes, porque tem muitas nuances. É permitido fazer sexo com uma mulher grávida? Pelo que eu me lembro, ali do Alcorão, isso é proibido, tá? Ou isso não é, quer dizer, isso é duvidoso. E o Alcorão, ele fala para a gente evitar as coisas duvidosas. Tá? Vamos lá. Certo. Eu fui até abrir lá. Desentendimentos. Já estamos acabando, né? Pode acontecer entendimentos naturais durante o casamento. E o Alcorão, ele fala da questão dos dias, né, da mulher. Tipo, ele fala assim para o homem, durante esse momento, ele se afastar da mulher. Só que se afastar sexualmente, será que também pode ser que ela queira ficar sozinha, respeitar aquele momento dela? Eu acredito que sim. Então, certo. E outra, sempre que eu escrevo, quando não tem uma coisa assim que seja inquestionável, eu coloco assim, isso aqui é o que eu penso. Tá? Eu costumo fazer isso. Se eu por acaso não colocar, que é a minha interpretação, é porque eu esqueci mesmo. Mas a pessoa tem que ter o bom senso ali de ver o que o texto está falando e saber discernir uma opinião de um mandamento de Deus, né? Mas eu interpreto assim. Eu acho bem importante isso. Eu fui até abrir aqui na página, né? Sobre a questão da mulher grávida, né? Você fala sobre a questão do sêmen, etc. Mas eu estava pensando aqui, Léo, eu acho que esse finalzinho você deveria deixar de propósito. Porque as pessoas que quiserem saber, vamos supor, essa questão da homossexualidade é um termo super, como é que posso dizer? Que gera muitas perguntas, muito debate, muita curiosidade. Então, eu acredito. Léo? Oi, você seu sinal está um pouco falhando. Eu vou fazer, então... Não, sua imagem caiu. Deixa eu só ligar a bateria, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu gostaria, então, que você fizesse o seguinte, né? Que você deixasse esse final para que o leitor tivesse a curiosidade de ir atrás do teu livro. Porque seria bom que ele, agora, por conta própria, fosse lá ver. Não sei se você topa isso, mas eu acho interessante. Beleza, cara. O que você acha? Você quer que eu comente mais alguma parte aqui, ó? Aqui, só para... Aqui, ó, a questão... Você pode até comentar tudo, meu amigo. Você pode comentar tudo. Por cima. Mas eu gosto... Vou dar uma palhinha aqui. O Alcorão manda surrar as esposas? Não. Isso aí é uma interpretação errada de um versículo do Alcorão. Jamais, né? Jamais. Poligamia. O Alcorão permite a poligamia?
permite até um limite de 4 esposas, só que isso está atrelado à existência de órfãos. Por exemplo, se eu sou casado e eu quiser mais uma esposa, isso é proibido, a não ser que tenha órfãos envolvidos. Então, é só nesse caso que o Alcorão permite a poligamia. Aqui, por fim, o fim do casamento e suas causas. Aqui é bem simples, ó. A imoralidade, por exemplo, pode casar com uma mulher e, de repente, ela fica imoral, comete adultério, fornicação, né? Certo. Se ela abandonar a fé islâmica, também virar uma idólatra, isso também é complicado, né? Pode ser por abandono, ou pode ser uma coisa prática, simplesmente. Vocês têm personalidades diferentes, não deu certo, aí você pode divorciar. Então, o divórcio foi uma coisa que, inclusive, muito antes, né, das sociedades aqui ocidentais formularem essa questão legal, o Corão já permitia lá, desde a época do profeta Muhammad. Magia também, o Corão fala lá de algumas pessoas que fazem magia para terminar o casamento dos outros, tal, né? Só que ele fala que isso aí só vai afetar quem não tiver proteção de Deus. Tá? E a homossexualidade, eu coloquei aqui no apêndice, porque... Não, eu não... oh, eu sei que você quer falar disso, mas eu gostaria que as pessoas fossem atrás do livro. Sim, é um tema... Deixa eu só ver aqui quantas páginas tem. 5 páginas, né? Não, nem isso. Só que aqui, eu não vou falar nada, não. Mas é assim, eu só posso falar que no Alcorão não manda você matar, nem nada disso, tá? Perfeito. Mas vê como um pecado. Eu não quis de forma alguma tolher o seu raciocínio, o seu pensamento sobre isso, tá? Mas quis deixar é como se fosse um torrão de açúcar que a pessoa tivesse que se levantar para buscar e adocicar sua própria boca. Ela vai ter que comprar o livro para que esse torrão venha para ela, tá bom? Não, aqui, cara, ó, esse livro tem 214 páginas, porque a partir da 215 é referência. O que a gente conversou aqui, cara, do número de detalhes que tem aí, eu acho que o que a gente falou aqui deve ser uns 5% no máximo. Eu acredito, tem muito que se explorar dentro do livro, muito que se ver. Como eu venho dito até aqui desde o começo da live, é um manual muito importante para que as pessoas percebam algumas curiosidades sobre o Islã, né? As partes em que o Léo pode ter sido um pouco mais assim ácido, eu peço que vocês perdoem, né? Porque faz parte, né? É a liberdade do escritor, é o momento, é o contexto que está vivendo, são os debates que fez com as pessoas que estavam mais próximas e por aí vai. Mas, Léo, quero te agradecer muito mesmo por ter aberto espaço para a gente divulgar o seu livro, tá? Quero que você faça isso outras vezes. Se Deus quiser, quando eu publicar o meu livrinho aí também, eu quero aqui expor aqui para as pessoas, com a sua ajuda, é claro. E, cara, muito obrigado. Eu gostei muito, particularmente. Espero que as pessoas também tenham gostado. E que adquira o seu livro, pô. Tá? Não é errado a gente pedir para que compre um livro, não, tá? O livro é um bem cultural muito importante que não tem valor. O livro não tem valor, tá? Então, tá aí para vocês, minha gente, tá? Família, Mulher e Amor, um estudo baseado no Corão. Quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar, Léo? Eu te agradeço aí pela ideia, pela iniciativa pelo incentivo, né? Porque eu não estava querendo fazer, mas aí você falou, faz. Aí eu falei, vou fazer, né? Aí você me encorajou. E assim, a gente precisa de publicações, né, claro, na área da teologia, porque para a pessoa não ficar à mercê, né, de lideranças religiosas. Quando eu falo lideranças religiosas, muçulmana, cristã. Qualquer uma. A gente tem que ir atrás do conhecimento. Deus deu cérebro para cada um de nós, coração, né? A gente tem que usar. A gente não pode terceirizar nada disso. E é isso. Um livro que é para compartilhar conhecimento, organizar, sistematizar mesmo essas questões. Legal, meu irmão. E é isso. Agradeço a todos e até a próxima. Se Deus quiser. Lembre-se de nós em suas orações, nas suas leituras, tá? Fica com Deus. Obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Paz de Deus. Tchau, paz de Deus. Salam aleikum, meu irmão. Valeu, salam. Tchau.